Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos aí a mais um evento da PI Brasil. Peço a gentileza dos colegas aguardarem um instante para os demais colegas aí que se inscreveram irem entrando e já iniciamos, por favor. Apenas um instante aí e a gente já começa. Muito bem. Mais uma vez, um bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Silas Anchieta, eu sou executivo da PI Brasil, né? E em nome da PI Brasil, queria dar as boas-vindas a todos para mais um evento da tecnologia, hoje tecnologia ASI, que vamos tratar. O tema é esse, aplicabilidade da tecnologia ASI interface para usinas hidrelétricas. E antes da gente propriamente iniciar alguma apresentação, como de praxe, eu queria trazer a todos, dizer lembrar a todos que o evento será gravado, né? Então, que todos estão de acordo com o compartilhamento das informações e também a gravação do áudio e mesmo todo o registro no ato da inscrição. Todos são muito bem-vindos. Nós temos um time de outras pessoas inscritas e, aos poucos, os colegas vão entrando. Então, muito bem-vindo. Eu queria, basicamente, comentar alguma coisa a respeito da PI Brasil. A PI Brasil é um capítulo da Associação Profibus International, cuja nossa sede é na Alemanha, e aqui no Brasil a gente tem o objetivo de difundir informações sobre a tecnologia, especificamente falar de Profibus, Profinet, IONIC, ONWOX. Mais recentemente, nós começamos também a trabalhar na difusão da tecnologia do Ethernet APL, né? São todas tecnologias, né, que são difundidas a partir do Profibus International, né? E no âmbito internacional existe uma outra associação dedicada à difusão do conhecimento da tecnologia ASI Interface. E considerando a sinergia com as demais tecnologias, nós trouxemos esse tema da tecnologia ASI para o universo da TI Brasil. Então, também nós desenvolvemos o trabalho de difundir aqui no mercado brasileiro as tecnologias do ASI Interface. E hoje, em especial, o nosso tema ele é dedicado a esse assunto, né, da tecnologia ASI Interface. Eu queria aqui aproveitar para apresentar as empresas que são associadas à PI Brasil. Nós temos um time de empresas que são dedicadas ao fornecimento, à distribuição de produtos, equipamentos. Temos empresas dedicadas que são fornecedores de cabos, né, dessas tecnologias, né. Temos também empresas que são fornecedores de serviços, empresas que estão dedicadas a prestar serviço para o nosso mercado, né? Então, esse time de empresas, nós trabalhamos juntos, fundamentalmente, para difundir conhecimento para o mercado, né? Para que, de fato, a tecnologia ela seja acessível a toda a indústria de usuários dessa tecnologia. Então, são empresas que estão preparadas e estão junto conosco aqui para trabalhar
nessa mercê de levar conhecimento, seja através dos eventos, seja através dos próprios produtos, outras ações que a gente venha a realizar para poder irrigar o mercado com informações sobre a tecnologia. Ok? Eu queria aproveitar esse momento para comentar com vocês de uma ação muito recente, no esforço de todo esse time de empresas, sobretudo as empresas voltadas ao trabalho com a tecnologia ASI, para divulgação desse tema através da publicação de um livro no idioma português, né? O livro ASI Interface, a solução para automação, né? Uma compilação da tecnologia, suas funcionalidades e aplicações, né? Então, são autores dos colegas da Associação ASI International, e nós fizemos aqui uma versão para o idioma português. Então, estamos iniciando aí agora, colocando à disposição para aqueles que eventualmente têm interesse, num custo bastante acessível esse material, né? Então, aqueles que tiverem interesse, por favor, oportunamente, façam contato com a gente. Eu queria comentar com vocês, a Associação API Brasil, a gente tem alguns eventos previstos no início na segunda ou terceira semana de setembro. Nós temos aí eventos no Nordeste, em especial vamos realizar um evento aberto numa estrutura do Senai, lá em Recife, e vamos ter uma série de outros encontros na planta de algumas empresas que são usuários das tecnologias, né? Então, vamos estar lá, né? Outra atividade, já queria divulgar o nosso próximo webinar, né? Já a instrumentação Profinet com a Ethernet APL, né? O nosso colega da Pepperfux, que inclusive é o nosso diretor do GT de Ethernet APL dentro da API Brasil, né, o Renato Silva, ele vai estar, então, conduzindo o nosso próximo evento, que vai ser em 28 de setembro. Então, por favor, já coloca aí na sua agenda, vocês serão muito bem-vindos aí também para estar conosco, né? E também nós estamos aí concluindo o trabalho para iniciar a divulgação de um material também sobre tecnologia Ethernet APL, que nós vamos divulgar em português também. Então, aqui muito rapidamente para compartilhar com vocês, né, algumas das grandes atividades, a gente parte de muitas outras ações que a API Brasil tem desenvolvido. Bom, eu queria, nesse instante, então, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês, né? E, em especial, agradecer ao nosso colega hoje, o José Augusto Barbosa. Ele vai ser o nosso apresentador hoje sobre o tema, né, relacionado à tecnologia ASI. A gente, o José Augusto é mais conhecido como o Barbosa, então já vou tomar a liberdade aqui de me referir ao nosso colega como Barbosa, e ele é diretor e fundador da Next, projetos de automação, né? E a NextPA é um sales partner da Bill Widman, né? Aqui no Brasil. O Barbosa é gestor de projetos em automação industrial, né? Me perdoe. Ele é o gestor de projetos em automação industrial, já com mais de 18 anos de experiência em aplicações da tecnologia ASI Interface, sobretudo em usinas hidrelétricas, né, que vai ser o alvo do nosso tema. Então, assim, mais uma vez, eu queria agradecer ao meu colega, ao José Augusto, né? Eu já vou começar a transferir aqui a nossa
a nossa ferramenta para que ele possa já ir se preparando para a sua apresentação. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos. E, ao longo do evento, aqueles que desejarem poderão realizar, colocar as perguntas, né? E a gente, à medida, durante o próprio evento, ou ao final, a gente vai formulando as perguntas para o apresentador. Mais uma vez, muito obrigado à presença de todos. E, então, eu passo a palavra para o Barbosa, por favor. Desejo um ótimo evento a todos aí. Bom dia, primeiramente, bom dia. Silas, me escuta bem? Estão visualizando a minha tela? Perfeitamente, excelente. Perfeito. Bom, gostaria primeiramente de agradecer a PI Brasil, agradecer ao Silas, em meu nome, em nome da NextPA, a oportunidade aí de estar compartilhando experiências na ASA Interface, na utilização do setor aí de geração de energia e usinas hidrelétricas. Gostaria também de agradecer a todos que desprenderam um pouquinho do seu tempo para estar conosco, para conhecer um pouquinho das características do conceito da rede ASI, da ASI Interface, para quem já conhece, reciclar esse conhecimento, tá? A dinâmica aí da nossa apresentação é que vocês podem mandar perguntas aí no decorrer da apresentação. A gente vai estar tentando esclarecer as perguntas no momento do assunto, tá? E caso não consiga visualizar essa pergunta, o Silas vai me auxiliar. Mas no final da apresentação nós também vamos ter um tempo para perguntas e respostas, aí uns de 5 a 10 minutos para a gente conversar aí sobre este assunto e sobre essa aplicabilidade, tá? Aqui eu deixo primeiramente o meu contato, tá? Eu sou o José Barbosa, como o Silas mencionou, eu sou conhecido como Barbosa, sou diretor de projetos da Next Projetos Automação Industrial, a NextPA, uma empresa que já está no mercado há 15 anos, tá? Ela é uma empresa de atuação, de automação, onde nós temos atuação em diversos segmentos industriais, na parte de engenharia, calibração de projetos, serviços de instalação e também fornecimentos e assessoria em ASA Interface, tá? Nós somos Sales Partner da Billy Widman Brasil, é uma empresa alemã, tá? Fabricante de equipamentos ASA Interface, que é uma grande desenvolvedora da tecnologia, tá? Atuo com automação industrial há mais de 20 anos, e desses 20 anos, aí, 18 anos com ASI no segmento de geração de energia. Bom, nosso tema é aplicabilidade da tecnologia ASI Interface para as usinas hidrelétricas. Então, primeiramente, nós precisamos entender o que é a ASI Interface, entender aonde ela está situada, né? Vocês já devem ter visto já essa pirâmide ou essa ilustração já de várias formas. Essa é a pirâmide de protocolos, onde a gente consegue observar aí os principais protocolos da rede e com a sua respectiva atribuição, com a sua respectiva função. Tá? A rede ASI ela é uma rede que é a base da pirâmide, ou seja, ela é a base do sistema de automação. Ela foi justamente implementada, né, os seus benefícios e as suas características foram implementados para atuar no nível 0 da automação, né? Ou seja, o chão de fábrica, em contato diretamente com os elementos primários e finais de controle, os sensores e autuadores, os olhos e os ouvidos da planta, né? A rede ASI, obviamente, ela consegue pegar todo esse pacote de informação e disponibilizar e trocar esses dados com os outros protocolos de níveis superiores, né? Que é o nível os níveis de processo, os níveis de controle, né? E aí, os principais protocolos no qual a rede ASI possui interface é basicamente os protocolos mais conhecidos e disseminados já no mercado, né? Que é o DeviceNet, Profinet, Profibus, EtherCAT, Ethernet IP, Modbus TCP/IP, enfim, e outros. Tá? Bom, e para a gente conhecer, obviamente, os benefícios da rede ASI, nós também precisamos, antes,
falar um pouquinho, né, ilustrar um cenário das instalações convencionais, que são as instalações ponto a ponto, e ainda continua, né, e continua sendo aí um cenário comum aí nas indústrias e principalmente no segmento de geração de energia, no segmento de usinas hidrelétricas, tá? Então, vamos ver esses comparativos. As instalações convencionais, atualmente a grande maioria das montagens industriais, né, ela utiliza de cabos independentes para sensores e atuadores, ou seja, cada elemento primário, cada sensor tem o seu cabo, né? Consequentemente, maior necessidade de infraestrutura elétrica, eletrocalhas para abrigar e acomodar todos esse cabeamento. Eu preciso, obviamente, aí de um tempo maior de montagem para construir esse sistema de forma convencional, ou seja, porque cada I/O necessita respectivamente aí do seu ponto de conexão atribuído a um PLC, atribuído a um painel, né? Eu tenho um maior tempo de instalação, comissionamento e posteriormente a identificação de falhas, e necessito também de um painel maior para abrigar todos esses sinais e todos esses cabeamentos. Aqui nós temos uma ilustração, né, do que é uma instalação convencional, né? Então, nós temos aqui um exemplo de 10 sensores indutivos, né, ilustrando isso em uma usina hidrelétrica. A gente pode representar como, por exemplo, o sensor de frenagem e levantamento, sensores de frenagem e levantamento do gerador, né, que usam diversos sensores de posição. Então, aqui eu tenho esses sensores de posição conectados a uma caixa de passagem, né, conectado a um painel de terminais, onde eu tenho aí essa primeira interface. Aqui ainda está utilizando um cabo multivia, muito bom quando ainda está utilizando um cabo multivia, né, ligando até um painel do controle, um painel que vai aquisitar esses dados, com novamente uma régua aí de terminais ou óptos acopladores ligados até um I/O. Então, para cada sensor aqui, além de toda a fiação, de toda a infraestrutura elétrica, eu posso avaliar que eu tenho 3 pontos de conexão para esse sensor, com um sinal PNP, por exemplo, né? Mais 3 para a saída desse sinal até o painel de controle. Então, eu tenho 6 pontos de conexão que eu tenho que decapar, conectar, colocar terminal para ligar até um painel com mais 3 pontos de conexão, sair dessa primeira interface até o meu I/O. Então, eu estou falando que para cada sensor aqui, eu tenho 15 pontos de conexão para ligar um único sensor, né? Somando esse número de conexões com o exemplo que nós temos aqui na tela, nós temos 150 pontos de conexão para ligar esses 10 sensores, ou seja, com toda a infraestrutura necessária, infraestrutura elétrica necessária e todo o cabeamento necessário. E aqui vem a alternativa inteligente, que é o uso da as interface, né, da tecnologia as interface. Então, eu tenho a mesma composição de sensores, eu tenho os mesmos 10 sensores indutivos, porém agora ligados em escravos da rede ASE, que transmitem esses dados através de um único cabo de 2 vias, né? Nós vamos ver isso mais para frente, né? O que são escravos, o que é um master, mas basicamente são como I/Os distribuídos que recebem esses mesmos sinais e ali conectam essa informação com o nível de controle, né? Então, podemos observar aqui que nós temos uma instalação totalmente otimizada, com muito menos infraestrutura, sem pontos de conexão, né? Utilizando aí a tecnologia ASE, né? E o que é a ASE Interface, né? A gente precisa entender aí também o que é a ASE Interface. A ASE é um sistema Fieldbus globalmente padronizado para o primeiro nível de automação, tá? A abreviatura ASE, ela significa Actuator Sensor Interface, ou seja, o nome já diz, né? Interface sensor e atuador. A ASE, ela conecta os sensores e atuadores com um controlador através de um único cabo de um perfil de 2 vias, né? De 2 núcleos. Através desse cabo amarelo, que nós vamos ver também mais para frente, que é o flat cable, ele transmite a energia e os dados ao mesmo tempo.
As principais vantagens da rede ASI são, entre outras, a redução drástica da fiação, a livre escolha de topologia e a integração econômica da segurança ou dos elementos seguros também na infraestrutura, né? Então, ela é um sistema de comunicação aberto, ou seja, independente do fabricante, você pode transmitir os dados de sinais digitais e analógicos, tá? E também é aplicável para sinais de segurança, que nós vamos ver um pouquinho também para frente. Ela tem uma interface padronizada, ou seja, eu tenho a interligação de sensores e atuadores no nível de processo para o nível de controle, e simples e eficiente. Tá? O protocolo ASI ele foi criado em 1990, tá? Através de um consórcio de 11 empresas que estavam ligadas ao setor de automação, né? O projeto era de levar essa inteligência, né, dos níveis de sensores e atuadores, tornando mais rápidas essas conexões, né, para os seus respectivos sistemas de controle, né? E aqui nós temos essa evolução da rede ASI. Atualmente, nós estamos na versão 5.0, nós vamos falar um pouquinho dessa nova versão, é uma versão que ela está sendo alguns anos implementadas, então está sendo desenvolvido novos componentes e componentes dessa tecnologia, porém aqui no mercado nacional, a versão que está disseminada e empregada, na sua grande maioria, é 3.0, tá? Então, em 1994, né, desde 1990, criou-se a versão 2.0, que permitia aí 31 escravos, né, 31 componentes na sua rede. Em 1998, já foi possível dobrar esse número de escravos, ou seja, eu peguei aquele número de endereços e consegui dividir eles e utilizá-los de uma forma diferente, o que permitiu eu contemplar 62 escravos, e o principal, conseguiu incorporar os sinais analógicos na rede, né? Que é o caso aí da nossa aplicação, né, de usinas hidrelétricas, onde na sua grande maioria são sinais analógicos. Em 2001 foi possível a integração de sistemas e componentes de segurança. Em 2005 e 2006 aí nós entramos aí com a versão 3.0, né, que é a versão que permite aí eu colocar o perfil de 4 entradas e 4 saídas digitais aí no mesmo endereço. Eu consegui aumentar o número de dispositivos, o número de sensores na minha rede no mesmo quantidade de endereços, tá? Da versão 2.1. E em 2010 aí conseguiu implementar novos componentes que beneficiaram aí uma implementação em redes menores. Em 98, ainda a rede foi padronizada através da norma EN 50295, tá? Sendo considerada aí uma solução simples em redes industriais aplicadas a um nível mais baixo da automação. Bom, aqui vamos falar um pouquinho das características da 3.0, que é um pouquinho das características da rede ASI, né? Então, conforme eu já havia dito, né, a transmissão de dados e alimentação através de um único cabo, tá? O padrão é no máximo 31 escravos, que são 31 endereços, de no máximo 4 entradas e 4 saídas cada, com tempo de ciclo de até 5 milissegundos. Eu sempre digo que é até, né, porque normalmente o tempo de ciclo ele é menor dependendo do número de dispositivos que você tem nessa rede. E da versão 3.0, nós temos até 62 escravos, de no máximo 8 entradas e 8 saídas cada, no tempo de ciclo de até 20 milissegundos. Tá? Também é possível a integração de sinais de segurança, de dispositivos de segurança, tá? Botoeiras de emergência, cortina de luz, sensores de porta. Tá? É possível você ter mestres, né, gateways ASI, com monitor de segurança integrado, onde você pode aquisitar e receber e trocar dados desses sinais de segurança e acionar uma saída segura. Essa saída segura bater o seu contator conforme a NR12, que é conforme a categoria 4, Performance Level E, né, e a norma europeia SIL3. O grau de proteção dos escravos, né, como princípio, obviamente,
da ASI Interface é você otimizar o cabeamento, né? O sistema de cabeamento ASI, é você diminuir a infraestrutura elétrica, e para isso você precisa colocar os seus dispositivos o mais próximo possível do sinal, né? Então, por isso, nós temos aí dispositivos com grau de proteção IP67 e alguns escravos ou módulos especiais aí com grau de proteção até IP69K. Uma outra característica aí da ASI é o seu comprimento de rede, que deve ser respeitado e tem um padrão máximo de até 100 metros, tá? Um total de 100 metros. É claro que com o uso de acessórios prolongadores, né, é possível você ter aí uma rede de até 1 quilômetro, tá? É claro que você precisa avaliar, neste caso, as características do seu processo, da viabilidade dessa extensão no seu processo, né? E o padrão da ASI é um padrão aberto, né, desde 2008 pela IEC 62026, né, que é exigido pela Associação Internacional ASI. Aqui no Brasil, a ASI Interface ela está aqui incorporada dentro da PI Brasil, dentro da Associação Profibus, mas internacionalmente ela possui uma associação dedicada, que é a parceira nossa, e isso são requisitos, né, exigidos por essa associação que controla, né, e ajuda no desenvolvimento da tecnologia. Tá? A rede ASI é uma rede do tipo mestre-escravo, né? Em outras palavras, ela apresenta um dispositivo mestre, que é o gateway, né, capaz de controlar toda a rede realizando um chamado para os dispositivos presentes na rede, né? Então, o mestre pergunta e o escravo vai responder. Esse mestre realiza várias tarefas, como a identificação dos escravos, dos dados transferidos e do diagnóstico. Tá? Nós vamos ver também um pouquinho mais para frente como funciona essa comunicação entre o mestre e o escravo. Antes disso, nós vamos entender aí a evolução da rede e o comparativo das características e da capacidade de cada versão, né? Então, nós podemos observar a evolução aí da versão 2.0 até a versão 3, onde nós conseguimos aí um número maior de dispositivos, um número de entradas e saídas digitais. Na versão 2.0, nós podíamos apenas com 31 escravos digitais. Isso não quer dizer que é um número de entradas, né? Isso é um endereço de escravos. Eu poderia ter escravos aí até de 4 entradas ou 4 saídas. Na versão 2.1 já foi possível a implementação de escravos analógicos, né? E na versão 3.0 nós já conseguimos aí também utilizar os mesmos 62 dispositivos, né? Os mesmos 31 endereços, o que possibilitou eu ter até 248 entradas e saídas numa mesma rede, tá? E agora a nova versão 5.0, tá? A versão 5.0 ela vem convergindo com a indústria 4.0, né? Que há alguns anos já vem sendo discutida, implementada, onde a indústria cada vez mais exige uma maior velocidade, um maior pacote de dados, né? Assim como nós, né, queremos ser mais rápidos e mais eficientes, o sistema de automação caminha para isso, né? Então, basicamente, as características aí da versão 5.0, né, é que é possível ter até 96 dispositivos conectados na rede, né? Tanto dispositivos de segurança quanto dispositivos de sinais standard. Tá? Cada dispositivo ele pode transmitir e receber até 16 bits, ou seja, o dobro de bits. Então, eu consigo ter até 1.536 entradas e saídas numa mesma rede. Tá? Ou seja, eu tenho o dobro da capacidade de I/O e mais endereços de escravos disponíveis. E também algo que é muito interessante é que a 5.0 ela conseguiu integrar a tecnologia IO-Link para a rede ASI, né? Há um certo tempo se falava, né, da tecnologia IO-Link, ela seria disruptiva com a ASI, né? Que a IO-Link ela possui aí equipamentos e instrumentos inteligentes que oferecem além aí dos dados de processo, né? Também oferece diagnóstico sobre o instrumento, né? Então a ASI obviamente ela conseguiu integrar o IO-Link
na sua tecnologia, na sua versão 5.0, ou seja, ela está conseguindo extrair o melhor de ambos aí as tecnologias. Né? A ASI 5 é compatível com todas as versões anteriores de ASI, né? para o uso combinado, inclusive, delas, né? Assim como a versão 3.0 pode receber escravos dispositivos das versões anteriores, 2.1, 2.0, a 5.0 pode receber também aí, e tem a compatibilidade de receber escravos das versões anteriores. O que não pode acontecer é o contrário, né? Os equipamentos da 5.0 não podem ser implementados, né? Os módulos dos escravos 5.0 não podem ser implementados em gateways e em mestres das versões anteriores, tá? A versão 5.0 mantém a mesma característica conhecida das atuais versões anteriores, né? A parte física ela é idêntica. Uma grande diferença é que eu tenho um volume maior de dados trafegados num tempo de ciclo menor, né? De 1,2 milissegundos aí o tempo de ciclo aí para esses 96 escravos, tá? Bom, para compor uma solução ASI, para compor uma rede ASI, nós temos aí diversos dispositivos. E os dispositivos disponíveis para você compor essa solução ASI, elas são basicamente os mestres, que funcionam aí como gateways ou master, né? A diferença dos termos entre gateway e master é que um tem a função lógica incorporada e outra não, associado a uma fonte de alimentação ASI interface. Tá? Nós temos os módulos IOs, que são os módulos de entradas e saídas, e aí nós temos uma gama enorme de possibilidades e de tipos diferentes. Nós temos aí dos módulos digitais, que são os mais usuais aí, de 4 ou 8 entradas, PNP, NPN, entrada ou saída a relé. Nós temos módulos analógicos de 4 a 20 mA, entrada PT100, PT1000, termopar, enfim, sensores aí, e atuadores inteligentes diretamente. O componente possui e ocupa um endereço, ele é um escravo da rede. Nós temos sistemas integrados que possuem mais de uma entrada e saída de forma combinada para compor uma solução também, né? Nós temos aí para escravos para esteiras, para roller drivers, e também nós temos todos os acessórios que também são necessários, que é basicamente o principal deles, o cabo, os derivadores, o endereçador, ASI, né? Lembrando que nós vamos ver um pouquinho também mais para frente, nós temos duas formas de fazer endereçamento ASI, de colocar a configuração, a parametrização do seu escravo. Nós podemos fazer isso através de um handheld manual ou através do display ou software, tá? E por que utilizar a rede ASI, né? Então, aqui é mais uma vez um resumo, né? Que é a interoperabilidade, ou seja, sensores e atuadores de diferentes fabricantes podem ser conectados na mesma rede, a facilidade de instalação e localização de falhas, baixo custo de conexão por nó, sem restrição de topologia, o cabeamento é realizado através de 2 fios, né, de baixo custo, confiabilidade operacional alta em ambientes industriais severos, como eu disse, né, nós temos aí módulos escravos aí de P67, P69K, vamos ter aí exemplos e vamos contextualizar isso na aplicabilidade em uma usina hidrelétrica, baixo tempo de resposta e um volume pequeno aí dos dispositivos. E esse daqui é o jeito ASI, né? Nós temos aí uma visão daquilo que a gente consegue contemplar dentro de um sistema ASI. Então, eu tenho um gateway, um mestre ASI aqui, interligando aqui diversos tipos de escravos que podem estar conectando diversos tipos de sensores e atuadores. Então, nós temos aqui da rede ASI dos sinais tradicionais, entradas e saídas 4 a 20 das suas versões anteriores. Nós podemos aqui já ter módulos da ASI 5, né, desde que utilizem os mestres ASI 5, das funções da ASI 5.0, e sensores de segurança, todos eles numa mesma rede, tá? Ou seja, extraindo as funções e os benefícios de cada uma delas numa mesma rede. Tá?
E aqui nós vamos conseguir visualizar, né, como é a troca de dados entre o mestre e o escravo. Então, nós temos a representação básica aqui de um mestre, de uma fonte e dos seus dispositivos de campo. Então, nós temos os dispositivos de campo aqui com diversas funções, seja ele de 4 entradas e 4 saídas digitais, ou 4 entradas ou 4 saídas analógicas, ou funções especiais, com seus respectivos endereços. Como eu disse anteriormente, a troca de dados entre o mestre e o escravo, ela sempre consiste num chamado do mestre, uma pausa e a resposta do escravo, também seguida de uma pausa. Após a troca de dados do último escravo, né, o último endereço presente na rede, se inicia um novo scan. Tá? A troca de dados ela sempre vai acontecer em ordem crescente de endereços e não de posição na rede. Exemplificando, se eu tiver o meu gateway, logo ao lado dele eu tenho um endereço do meu escravo, um endereço 30, e mais à distante, no final da máquina, no meio da máquina, o endereço 10, ele primeiro vai efetuar o chamado para o endereço 10 e depois para o endereço 30. Lembrando que ele sempre vai respeitar toda essa troca de dados dentro do seu tempo de scan, que é de até 5 milissegundos, né? Então, aqui é como ocorre essa troca de dados. O mestre pergunta e o escravo responde, de forma sequencial de endereços. Tá? Como dito, uma das principais características da ASE é que ela é livre de topologia, né? Ou seja, eu posso estar distribuindo o meu sistema de cabeamento da forma que for mais eficiente, ou da forma que for mais adequada para a minha planta, para o meu processo ou para a minha máquina. Tá? Ou seja, eu posso aí tá distribuindo esse cabeamento com derivações e derivação da derivação. Tá? Aqui nós temos os exemplos de algumas topologias que elas podem ser implementadas, podem ser seguidas, mas lembrando que a rede ASE ela é livre de topologia, né? A topologia normalmente mais utilizada e é a que consegue extrair os maiores benefícios da rede é a topologia tipo árvore, né? Onde eu tenho normalmente um painel, um quadro, onde vai estar abrigado o meu master e a minha fonte. Eu saio com um cabo com flat cable ASE, com um cabo chato desse quadro, e distribuo para os pontos apropriados onde estão os meus dispositivos, os meus sensores e atuadores, é onde eu vou abrigar os meus escravos, né? Então, eu posso derivar da forma mais eficiente possível, inclusive fazendo derivação da derivação. Lembrando que a rede ASE ela tem que respeitar o seu comprimento máximo, que é de até 100 metros. Tá? Então, no caso de uma rede que possui derivação, pode ser a dúvida, né, que surge de alguém, eu tenho que somar todas essas derivações. Então, é o comprimento máximo do cabo e não a distância do último escravo. Tá? É a somatória desses cabos que não pode ultrapassar 100 metros. É claro que com o uso de acessórios prolongadores, eu posso atingir aí até 1.000 metros. Tá? Aqui eu vou exemplificar também e falar de uma topologia, que é a topologia em anel, que existem muitas dúvidas, principalmente no segmento de usinas hidrelétricas, né? No setor de energia. Inclusive, algumas usinas utilizam dessa forma. Você tem algumas características que são benéficas e outras não. No caso de uma opção por a topologia em anel, se existir um rompimento do cabo, algo que é pouquíssimo provável, né? Mas caso exista, a rede vai continuar funcionando em ambos os caminhos, uma vez que ela é livre de topologia. Porém, você não vai saber que existiu esse rompimento, até você ter uma outra seção, onde você vai perder o endereço. Tá? Então, existe esse benefício que a sua rede continua funcionando, mas também você precisa respeitar esses 100 metros. Então, você restringe a forma, né, que você vai distribuir, né, ou seja, o alcance que você vai distribuir essa rede na sua planta, no seu processo. Tá? Aqui é uma representação de como eu posso utilizar esses acessórios prolongadores. Tá? Nós temos aí 3 acessórios, né? A rede possui
3 acessórios que são utilizados para o prolongamento da rede. O mais comum é o terminador, né? Ele é passivo, não ocupa endereço na rede. Tá? Ele é instalado normalmente no ponto mais distante da rede em relação à sua fonte, tá? O que permite você dobrar o comprimento da rede em até 100 metros, ou seja, eu consigo uma rede de 200 metros. Né? Temos também o repetidor, que ele precisa do uso combinado de onde também permite eu prolongar essa rede por mais 100 metros, ou seja, totalizando 200 metros. Temos também o ASI-Turner, que permite eu prolongar a rede em até 300 metros, tá? Sem a necessidade do uso combinado de fontes. E aqui eu tenho uma representação do uso combinado desses acessórios para conseguir atingir o tamanho máximo da rede. Então, eu consigo utilizar o uso combinado de repetidores com terminadores para chegar até 1 km. Lembrando que isso precisa ser avaliado, né, para sua aplicação, o quão vantajoso é isso, né? Você prolongar a rede com o mesmo número de dispositivos ou até mesmo você ter uma nova rede encaminhando esses dados através de um outro protocolo, integrando no outro protocolo superior. Outra característica exclusiva da rede ASI, que traz bastante benefício, né, é o seu cabo. Né? A rede ASI ela utiliza de um cabo, né, que ele não é um cabo especial, ele utiliza um cabo especial que ele não é blindado e ele é perfilado, né, ou seja, ele é um cabo codificado. Além dessa coloração para se destacar, que é um cabo de comunicação que trafega dados aí na cor amarela, ele tem essa codificação que impede da inversão de polaridade. Esse cabo, normalmente, ele é conhecido como flat cable, ou cabo chato, né? Aqui o termo de cabo chato. A sua conexão desse cabo chato também traz benefícios, que ele tem uma conexão chamada de vampirização, ou seja, no momento em que você acopla ou acomoda esse cabo na base do seu escravo ou no corpo do seu escravo, no momento que você faz um encaixe e o aperto ou o travamento, ele perfura através desses pinos de contato, ele perfura a parte isolante e chega até a parte condutora. Ou seja, isso tem um benefício da não necessidade de ferramentas especiais para o uso, para a interligação dos dispositivos ASI, ou seja, não preciso de um alicate, não preciso decapar cabo, eu não preciso de uma chave para fazer essa conexão do cabo. Uma outra característica também bem interessante desse flat cable é que ele é autorregenerativo, ou seja, se você necessitar fazer o reposicionamento desse escravo, ou implementar um novo escravo, ou modificar aquela sua instalação, né, após a perfuração, o cabo ele retorna ao seu aspecto original, ou seja, pois o seu isolante ele é autorregenerativo. Tá? Nós temos também cabos redondos para a rede ASI. Um cabo redondo é óbvio que ele não vai ter essa característica de conexão, ele vai precisar ser conectado normalmente, mas também existe essa possibilidade. Aqui eu tenho a representação também, né, além do flat cable, o cabo amarelo, eu tenho um cabo preto. Então, isso daqui me coloca a necessidade de eu explanar para vocês que existe esse cabo preto. Esse cabo preto ele é um auxiliar de potência. Tá? A carga máxima da rede ASI, ela se dá à sua fonte, que normalmente é de 4 ou 8 amperes. Existem outras potências, mas a carga máxima é 8 amperes. E existem modelos de escravos que muitas vezes exigem de uma potência superior ou um consumo superior para a alimentação dos seus dispositivos. Vou dar o exemplo de um módulo de 4 entradas analógicas, Esse módulo ele tem uma potência para a alimentação também do seu sensor. Né? Essa potência ela fica restrita, né, numa carga. Utilizando o cabo preto, que é um cabo auxiliar de potência, uma característica desse escravo, ele permite você dobrar essa potência. Esse cabo preto ele vai interligado numa fonte 24 volts convencional e não na ASI.
tá? E ele é somente lançado junto com o cabo amarelo e acoplado nos escravos que ali têm essa função ou que ali necessitam desse auxílio de potência, tá? Um exemplo para usinas hidrelétricas, como eu disse, é para alimentação dos escravos analógicos de 4 a 20 mA, né? Para alimentação desses instrumentos. Aqui nós temos uma visão, né, em corte bem interessante de como é essa perfuração na prática, né? Ou seja, como esses vampiros eles fazem a perfuração da parte isolante e chega até a parte condutora, tá? E agora sim nós vamos falar, né, a gente já conseguiu ter uma visão básica, né, um conceito básico aí da ASE, mas nós vamos ver como que ela é interligada dentro da usina hidrelétrica, né, dentro das usinas hidrelétricas, tá? Então, só para explanar dos números da ASE Interface, né, mais de 41 milhões de dispositivos instalados em campo, tá? Mais de 10 milhões de dispositivos ASE Safety at Work são utilizados também, né? Ou seja, como eu disse para você, nós temos também a solução de dispositivos de segurança, tá? E a ASE Interface está num crescimento médio de vendas aí da ASE 3, né, de 15% no mundo todo, em específico aí de 27% na América do Norte e 25% na Ásia, tá? O nosso exemplo hoje, a nossa discussão hoje é do segmento de usinas hidrelétricas, né? Mas a Ásia ela é uma rede robusta e está há muito tempo consolidada em outros segmentos também. E esses outros segmentos aqui as usinas de açúcar e álcool, as indústrias de alimentos e bebidas, farmacêuticas e cosméticos, a indústria de mineração, tá? Que inclusive tem soluções dedicadas para esse tipo também de segmento, máquinas de manufatura, de embalagem em geral, indústrias automotivas e o setor de tratamento de água e esgoto e, obviamente, aí o nosso setor energético de usinas hidrelétricas. Também para explanar um pouquinho desse segmento, né, é interessante eu falar do potencial desse segmento aqui no Brasil. Tá? Para vocês terem uma ideia, existem 219 usinas hidrelétricas de grande porte no Brasil, tá? 425 pequenas centrais hidrelétricas, PCHs, 739 centrais geradoras hidrelétricas. Tá? A diferença entre elas é a capacidade de geração. Tá? As hidrelétricas de grande porte são denominadas de máquinas acima de 30 megawatts. As PCHs estão entre 3 e 5 até 29, tá? E essas já são as menores, que vão até o 3 e 5 megawatts. Tá? Um número também interessante para citar é que atualmente nós temos um número aí de mais de 100 unidades geradoras com a tecnologia ASE implementada aqui no Brasil. Tá? Nós temos esse número porque é onde a nossa empresa pode contribuir, né? A NextPA pode contribuir de forma direta, total ou parcial na composição. Né? Então, é um número bem interessante. Obviamente que toda a aplicação, toda a implementação, ela precisa, obviamente, ter uma viabilidade econômica. Ela precisa trazer um benefício técnico e um benefício econômico, obviamente, para o seu processo. Né? E foi isso que acontece com as usinas hidrelétricas. E aqui eu vou contar uma breve história para vocês sobre esse gráfico e esse comparativo de custo. Tá? Em 2004 foi quando eu tive o primeiro contato com a ASE Interface. Eu atuava numa fabricante de hidrogeradores, de hidromecânicos, né, que eles chamam, fabricante de turbinas de geradores de grande porte para usinas hidrelétricas. E todo ano nós éramos estimulados, né, pela nossa gestão, pela nossa diretoria, a desenvolver, né, um projeto de melhoria, ou seja, fazendo um projeto de melhoria para a nossa área respectiva. E ali eu atuava, apesar de estar na engenharia de geradores e turbinas, eu atuava com a instrumentação, ou seja, eu fazia toda a especificação
e o projeto do sensoriamento da máquina, ou seja, das variáveis dinâmicas, né? Pressão, nível, temperatura e vazão. São variáveis que elas não influenciam, claro, na qualidade do produto, que é na energia, mas ela influencia, obviamente, no bom funcionamento da máquina e, consequentemente, na energia disponibilizada, né? E como minha atuação ela se restringia somente à especificação dos elementos primários, ou seja, só da instrumentação, eu não poderia intervir no sistema de automação, que é no sistema de controle, que para quem é do segmento aí sabe que o termo utilizado é o WAC, né, que é o nosso SDSC, lá é o WAC, Unidade de Aquisição e Controle. Eu não podia atuar ali. Então, eu teria que melhorar, obviamente, essa instrumentação. E também outro dado interessante, a instrumentação, apesar dela ser um item fundamental para garantir a segurança e proteção do equipamento, ela correspondia com uma porcentagem pequena na composição do preço do hidrogerador, né? Uma porcentagem bem pequena, inferior a 5%. Então, já era comum a boa prática de utilizar a melhor tecnologia disponível, né? Ou seja, os melhores instrumentos disponíveis. E, normalmente, né, esses instrumentos aí, eles não eram, inclusive, os instrumentos mais econômicos, né? mais baratos do mercado, e sim o de ponta. Então, eu não tinha onde melhorar nesse processo, eu não poderia mudar o princípio de medição, a forma de medição, mas sim o que eu poderia melhorar é na forma da transmissão desses dados, né? Foi aí que surgiu a rede ASE, né? Através de estudos de outros protocolos, eu ainda não conhecia profundamente a rede ASE e os benefícios que ela poderia trazer e o enquadramento, obviamente, da tecnologia para esse segmento, né? Mas feito esse estudo, esse projeto ele foi apresentado. Obviamente, eu tive aí a felicidade de ter também um cliente um parceiro que entendeu o conceito e permitiu a implementação, e nós obtivemos esse resultado, tá? Inclusive, esse projeto de desenvolvimento ele foi implementado em 2005. Ela foi a primeira usina hidrelétrica a ser implementado com a tecnologia ASE Interface aqui no Brasil. Esse trabalho ele foi publicado aí no 19º Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica em São Paulo, pelos próprios donos, né, ou seja, pelos próprios responsáveis pela planta, pelaquela usina, né, pelos amigos de profissão aí dessa usina, e também foi apresentado como estudo de caso pelo professor Baratella, da Inatel, aí no nosso webinar aí do ano passado. Tá? E nós atingimos resultados extremamente satisfatórios, e agora eu vou entrar em detalhes. Né? Nós conseguimos aí uma redução superior a 30%, tá? Especificamente nesse projeto, ela foi uma redução de 45%, mas normalmente em todos os projetos que são implementados em rede ASE para as usinas hidrelétricas, a gente consegue uma redução aí de 30% dos custos totais de instalação, seja ele da infraestrutura elétrica, dos painéis, do sistema de cabeamento e, principalmente, do tempo de montagem e comissionamento e manutenção. Tá? Então, nós tivemos uma redução muito expressiva no tempo de implementação, projeto e engenharia dessa usina em questão. Tá? Aonde pode ser utilizado a tecnologia ASE Interface dentro das usinas hidrelétricas? Para quem conhece, vai observar que esses sistemas no quais nós estamos listando aqui são sistemas muito comuns, independente do porte da máquina, independente se é uma máquina horizontal ou vertical, né? São sistemas que é comum que você necessita ter aí para um conjunto de um hidrogerador, né? Então, nós podemos implementar a rede ASE aí no monitoramento de temperatura do enrolamento e núcleo do estator,
no sistema de resfriamento do gerador para monitoramento de temperatura e vazão. Podemos utilizar nos mancais para tanto monitoramento de temperatura, nível, pressão e circulação. Nos sistemas de frenagem e levantamento, para avaliar a aplicação do sistema de freio, desgaste de lona com sensores indutivos. Eu separo gerador e turbina, porque na implementação você pode optar por uma modernização separada ou individualizada desse respectivo sistema, né? Na turbina eu posso fazer um monitoramento de pressão no sistema de injeção de óleo, monitoramento de vazão e nível do sistema de vedação do eixo, nível da tampa da turbina, ou seja, eu posso aquisitar todos esses dados numa mesma rede, tá? No mesmo cabo. Monitoramento das paletas diretrizes, que é o bielismo, né, os sensores indutivos. No cabeçote cabo, isso varia do tipo da turbina adotado, né, se é uma turbina Francis não vai ter esse sistema, ou em outro modelo de turbina, né, em outros sistemas. E também consigo colocar e implementar isso também no sistema de regulação de velocidade, onde eu tenho uma unidade hidráulica, tem os acumuladores de pressão, né, os acumuladores a óleo, os acumuladores de pressão, os compressores. Enfim, eu consigo colocar tudo isso numa mesma rede ou em redes e disponibilizar isso para o sistema de controle, para o ARC, tá? Só para vocês entenderem, tá? Uma unidade geradora de grande porte, normalmente ela possui aí na média de 250 pontos de medição, tá? Imagina 250 cabos indo até a sua ARC ou indo até o painel de instrumentos, né? Ou painel de terminais, que é o termo que é mais utilizado. E dentro desses 250 pontos, na média, 60% são analógicos, tá? São cabos aí de sinais analógicos, seja ele PT100 ou 420 mA, tá? Barbosa, é como... Pois não? por favor, a gente tem uma pergunta, posso te formular Claro, ela agora? Eu tenho um colega aqui, eu não ficou identificado, eu não consegui identificar o nome do colega, mas basicamente a indagação é se existe previsão de migração da camada física do ASI para o Ethernet APL. E se caso isso for afirmativo, né, a flexibilidade oferecida pela conexão tipo Vampiro, se ela vai ser mantida. Não sei se você... Olha, não temos a previsão, mesmo com a ASI 5, de existir essa migração da camada física, né? A ASI 5 ainda permanece com o cabo de 2 vias, esse cabo chato, ou seja, o mesmo meio físico, ainda na tecnologia 5. Eu desconheço se existe essa previsão de migração, tá? Na ASI 5 ainda é disseminado e previsto o uso do mesmo meio físico. Legal, muito bom, obrigado. Nada, que isso. Pessoal, e Silas, por favor, em qualquer dúvida, me auxilie, pode me interromper, que a ideia é a gente esclarecer todas elas, tá? Bom, retomando na aplicabilidade em usina, aqui normalmente é como é distribuídas as redes dentro de uma unidade geradora, dentro de uma máquina que nós chamamos, que é uma unidade geradora. A unidade geradora ela é composta por 2 equipamentos principais, a turbina e o gerador, né? Então a ASI Interface ela é distribuída da forma mais eficiente para a coleta de dados desses instrumentos. Então normalmente nós dividimos entre áreas, tá? E não entre especificamente gerador e turbina, porque podem existir instrumentos que representam o respectivo sistema, mas que eles estejam mais próximos do painel de instrumentos ou do painel de terminais do gerador. Também é possível ter um único painel que vai distribuir para ambos essas áreas, tanto para gerador, quanto para turbina, quanto para regulação de velocidade. Normalmente, né, a distribuição dos sensores ela é feita em 2, 3 ou 4 redes, né, com seu respectivo painel. Isso depende do porte da máquina e do número de sensores, né? Cada parte da máquina pode ser conectada à sua rede mais adequada, conforme eu disse, em função da sua localização física.
Então, normalmente, essa é a distribuição, a representação que nós temos aí de um hidrogerador. Tá? Os principais componentes, né, para compor uma rede AS interface para o segmento de geração, ela é um número bem pequeno de dispositivos, uma vez que os sinais, né, das variáveis dinâmicas, das grandezas dinâmicas, pressão, nível e temperatura, né, do hidrogerador, eles são padronizados. Né? Então, nós temos basicamente sinais digitais, sinais 4x20 e sinal PT100. Né? Então, para compor uma rede, basicamente nós precisamos de um controlador, ou seja, de um gateway e de uma fonte de alimentação ASI. Esse controlador e esse gateway normalmente ele é integrado com a UAC, a Unidade de Aquisição e Controle, que é quem faz o controle da usina e integra com os outros sistemas de regulação, regulação de tensão e regulação de velocidade, para quem conhece desse segmento. Então, esse gateway ele é especificado de acordo com a característica do número de redes necessárias e também com o protocolo que ele vai estar utilizando na comunicação com esses outros sistemas de regulação. Em usinas hidrelétricas, normalmente, 2 protocolos são utilizados com maior frequência. Né? Um deles é o Ethernet IP e o outro é o Profibus. Tá? Então, normalmente nós vamos ter um mestre, um gateway ASI, que vai falar ali basicamente com o AC através do Profibus ou através do Ethernet IP. Temos os escravos de campo, e aí nós temos 2 modelos, os escravos que nós chamamos de campo, que é o que tem o grau de proteção IP67, e os escravos de painel, que são os escravos que têm o grau de proteção IP20, que eles são desenvolvidos, eles são instalados de forma apropriada dentro de uma cabine, dentro de um painel. Né? Temos as bases para conexão desses escravos, o flat cable, né, o cabo chato, juntamente com os distribuidores para fazer a ramificação da rede aonde necessária, garantindo esse grau de proteção, e nós temos também a unidade de endereçamento. E aqui me permite me aprofundar um pouquinho sobre a parte de endereçamento da rede. Né? A rede ASI, ela é possível você fazer um endereçamento, que é justamente colocar aí o nome, né, do escravo, né, ou seja, o endereço do escravo para que o gateway consiga fazer a leitura, de 2 formas. Uma delas é pelo handheld, que é um endereçador manual, que eu consigo fazer isso offline. Tá? Eu simplesmente conecto, plugo esse escravo ou esse módulo, né, nesse endereçador e coloco o meu endereço desejável. Né? Um exemplo, o endereço 10. E é simples dessa forma mesmo. Tá? Ou eu posso fazer isso através do display do gateway, desde que o gateway optado ofereça esse recurso de display. A maioria dos gateways e mestres do mercado oferecem esse recurso também disponível na rede. Oferecem esse recurso disponível no hardware, perdão. Porém, para fazer esse endereçamento, você precisa fazer com ele conectado na rede e a rede energizada, diferentemente de um handheld ou de uma unidade de endereçamento. Tá? Você também pode fazer isso através do software conectado ao seu gateway. Então, esses são os componentes necessários para fazer a aplicação de uma rede em um hidrogerador, em uma máquina de usina hidrelétrica, tá? Um gerador ou uma turbina. E temos também a visualização dos benefícios também extraídos com o uso da rede. E o principal dele é a redução também do quadro elétrico. Tá? Para quem está habituado com as soluções e implementações em usinas hidrelétricas, normalmente existe um quadro que faz a interface desses instrumentos das grandezas pressão, nível, temperatura e vazão, né, das variáveis dinâmicas, com a unidade de controle. Né? Esse painel ele é nomeado como painel de terminais, painel de instrumentos, painéis de supervisão. Obviamente, cada cliente
opta pelo termo utilizado, né? Mas basicamente esse painel é o que faz essa interface, seja ele termo painel de terminais ou painéis de instrumentos, tá? Então, nós temos a visão aqui, né, de um painel de instrumentos para um único gerador, tá? Aqui é um único gerador, não tem sistemas da turbina, a quantidade de terminais ou de pontos de conexão necessários para fazer a coleta desses sinais, né? Aqui é um painel autoportante de porta dupla, né? E aqui eu vou ter tanto esse volume de cabos entrando, quanto esse volume de cabos saindo até o WAC, né? E aqui nós temos a visão de um painel, né, utilizado em ASE, aí já para fazer gerador e turbina. Nós reduzimos isso para um único painel, de uma única porta, e muitas vezes isso é feito em um quadro, tá? O que é interessante também pontuar é que, basicamente, nós temos aí o tratamento dos sinais dessas variáveis como supervisão ou como parada de emergência, né, que são os sinais de trip, os sinais que ocasionam a parada de emergência na máquina. Tá? Então, tem soluções em que esses sinais de trip que ocasionam a parada na máquina, eles também vêm por rede ASE, ou eles também vêm por rede ASE e também enviado um sinal físico para o sistema de proteção, tá? Para o CELES de proteção de usina. Para quem é desse segmento, se quiser mais esclarecimento, um aprofundamento nisso, eu também posso esclarecer, tá? Então, esse é um grande benefício, uma redução drástica nesse painel, no tempo de instalação, movimentação, enfim, desse painel de terminais e painéis de instrumentos, tá? E aqui nós temos uma visão, né, desses módulos e desses escravos implementados utilizando aí essa alternativa inteligente que é a ASE Interface. Né? Aqui eu tenho dois exemplos bem interessantes, né, como estudo de caso, que são módulos que estão instalados dentro da casa do gerador, ou dentro do housing do gerador. Né? Uma preocupação desse segmento, além do grau desse segmento de geração de energia das hidrelétricas, né, dos proprietários da planta, é que os módulos eles tenham a compatibilidade eletromagnética, que eles não sejam aí atingidos por esse tipo de ruído, né? Então, os módulos eles são instalados diretamente no housing do gerador, tá? E o interessante é que a ASE ela possui a certificação de compatibilidade eletromagnética, né? Ou seja, ela tem um nível de tensão aí de 30 VDC, ou seja, para ter um ruído a gente precisaria de um ruído aí, ter um ruído nesse nível de tensão onde tem essa modulação, a gente precisaria de um ruído muito alto, né? Ou seja, acima de 2 kV. Vou tentar ser um pouquinho mais rápido, tá? Uma das preocupações também no segmento de geração de energia é com relação à umidade, né? Então, um dos grandes questionamentos na sua implementação é sobre o grau de proteção desses módulos, né? Então, ressaltando, nós temos aí os módulos de P67, que são apropriados para ficarem instalados de forma distribuídas no campo, né? E aqui eu coloco também um evento, né? E permita aí uma historinha sobre esse evento. Também foi apresentado um estudo de caso aí com o professor Baratella e no seminário. Eu estava presente, né? E quem retirou essas fotos aqui foi da nossa equipe. Houve uma manobra durante o comissionamento da máquina, efetuado por um time de comissionamento, onde permitiu o ingresso da água da tampa da turbina no poço da turbina. Essa água se misturou com o óleo do mancal e atingiu os módulos ASE. O mais interessante é que durante esse período, né, que foi um período curto, aí aproximadamente de 40 minutos, né, que esses módulos ficaram submersíveis, a rede ASE permaneceu funcionando, tá? E funciona até hoje, tá? Ou seja, há mais de 10 anos aí implementados.
E, obviamente, um resumo, né, dos benefícios aí no uso da tecnologia as interface em usinas hidrelétricas é que, novamente, né, eu tenho um par de fios ao invés de um multicabeamento, consigo conectar todos os sensores, transmissores e atuadores, ou seja, todos esses instrumentos das grandezas dinâmicas de um hidrogerador num único cabo, tem uma instalação de baixo custo, menor tempo de comissionamento, montagem e projeto, tem um diagnóstico de todos esses participantes e escravos, tem uma melhora na manutenção, ou seja, tanto na localização de falha quanto no tempo de correção de falha, uma redução da documentação, né? Tem uma economia geral, tem uma fácil programação e parametrização e uma integração totalmente transparente com a unidade de controle. Pessoal, é isso aí. Agradeço o tempo desprendido, esse tempo aí com vocês, e estou aberto aí às dúvidas que forem aí colocadas ou pertinentes. Eu não sei se o Silas tem mais alguma dúvida para colocar. Opa, muito obrigado, Barbosa. Nós temos mais aqui uma indagação, aproveitando. Qual é a velocidade da varredura feita pelo mestre e nos escravos numa rede ASI? E se existe risco de um botão ser pressionado rapidamente e esta mudança de status não ser percebido pelo mestre? Quem está formulando essa pergunta foi o Gilberto Igarashi, que formulou a primeira pergunta. Por favor, Barbosa. Obrigado, Gilberto. Obrigado pela pergunta. Tá? O tempo de ciclo de uma rede, ele vai da rede ASI na sua versão 3.0, é de até 20 milissegundos. Tá? Uma rede, quando ela está totalmente sadia, né, quando eu digo bem montada, bem realizada, ela dificilmente ultrapassa esses 5 milissegundos. Então, esse é o tempo entre a pergunta, a chamada do mestre, e a resposta e a obtenção de todos os dados do escravo e a atualização desse pacote de informação. Na versão já 5.0, a gente tem uma melhora ainda nesse tempo de scan, que é de 1,27 milissegundos. Tá? Então, não existe a possibilidade de você pressionar um botão, né, e a rede ASI não perceber esse acionamento. Tá? Para você ter uma ideia, um tempo de comutação de um relé, normalmente ele é de 250 milissegundos, né? Então, da comutação de um contato, perdão. Então, quando você pressiona um botão rapidamente, com certeza a rede ASI vai conseguir detectar esse acionamento, tá? E até me aprofundo quando isso é um botão de emergência, né? Quando é um botão... né? Existem ASI, né, safety, né? Ou seja, eu tenho um gateway ASI com monitor de segurança integrado, onde permite eu colocar dispositivos de segurança na rede ASI. Quando ocorre, obviamente, o acionamento de um desses componentes de segurança, né, ela quebra esse scan, né, justamente para priorizar esse sinal. Né? Então, ela pode estar no scan do endereço 30, o endereço 5 foi pressionado e ele é um dispositivo de segurança. Ele vai quebrar esse scan para levar o processamento desse dado adiante. Maravilha, muito obrigado, Barbosa. Vamos aproveitar, se tiver mais alguma pergunta, esse é o momento para os colegas poderem formular. Né? Eu creio que não. Eu queria agradecer extremamente ao Barbosa pela excelente apresentação. Certamente contribuiu demais aí para nos ajudar aqui no nosso mais este webinar, né? Agradecer a presença de todos, né? Peraí, tem mais um colega que entrou mais uma pergunta aqui. Eu estou um pouco acelerado aqui. O nosso colega, o Flávio,
Flávio Liodi, ele nos pergunta quais os tipos de preventivas podem ser feitas na rede ASI. Perfeito. Obrigado, Flávio, pela pergunta. É possível, sim, ter o diagnóstico preventivo da rede ASI, ou seja, para evitar que ocorra alguma falha em um dos seus dispositivos, né? Nós temos vários diagnósticos que já são default da tecnologia, ficam disponíveis aí, tanto para a leitura do protocolo superior quanto no display do gateways. Esses diagnósticos são de contagem de erros na comunicação, nós temos o monitoramento de fuga à terra, nós temos o monitoramento de overvoltage e nós temos o monitoramento de ruído na rede. Todo esse diagnóstico ele pode ser lido também pela WAC, porém, quando acontece uma falha desse diagnóstico que já é default, já se tornou uma falha, já é uma falha. Então, para a gente trabalhar isso de forma preventiva, nós temos um analisador de rede. Esse analisador de rede ele é conectado na rede, não no gateway, ou seja, ele independe do fabricante, ele avalia a qualidade dos dados transmitidos entre o mestre e o escravo, né? Como dito, né, a rede ASI ela funciona como mestre e escravo, então o analisador de rede ele vai monitorar essa qualidade do sinal desse telegrama trocado entre o mestre e o escravo. Caso exista perdas dessa comunicação de telegramas entre mestre e escravos, isso dá indícios, dá parâmetros para uma manutenção preventiva, para uma visualização, ou seja, para uma programação de manutenção dessa rede ou desses escravos que tiveram essa perda. Então, através do analisador de rede ou de software de diagnóstico, mas especificamente um analisador de rede, você consegue ter laudos com dados para programar uma manutenção preventiva, Flávio. Muito bom. Mais uma vez, queria agradecer o Barbosa. Estamos aí cumprindo o nosso horário aí programado. Queria, mais uma vez, agradecer a presença e a atenção de todos. A PI Brasil está inteiramente à disposição dos colegas, eventualmente, se desejarem, posteriormente, nos enviar algum tipo de indagação a respeito do tema, né? Ou mesmo sobre outras tecnologias também que são atendidas pela nossa organização, por favor, portas abertas, né? Mais uma vez, agradecer ao nosso colega Barbosa pela excelente apresentação, pelo apoio nesse evento. Barbosa, por favor, para você aproveitar para se despedir, por gentileza. Mais uma vez, agradeço a todos o tempo desprendido de estar conosco, compartilhando as experiências aí do uso da tecnologia ASI em usinas hidrelétricas. Tá? Agradeço mais uma vez a PI Brasil, ao Silas, a oportunidade de ter esse caminho, esse contato com todos, né? Mais uma vez reforço aí que o meu contato também está disponível para eventuais dúvidas que surgirem. O nosso canal, não só do Barbosa, mas também da NextPI, está aberto a todos aí, naquilo que a gente puder auxiliar, seja ele numa dúvida, ou seja ele numa nova implementação. Mais uma vez, então, queria me despedir de todos os colegas e até o próximo evento. Muito obrigado a todos e um ótimo dia, bons negócios a todos. Boa tarde. Um abraço. Um abraço.